Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo. Mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. E aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o preço em ação, o Price Action. Estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Chegamos aqui no EURUSD, já defini aqui um parâmetro para entrada, tá? Só precisamos esperar o time aí nos ajudar, né? Enfim, né? Então, estamos observando uma possível ignição do movimento. Mas será que realmente ela é uma ignição? Né? Então, precisamos de uma confirmação, não é verdade? Então, eu vou aguardar aqui para ver se realmente é, tá? Para depois fazer a entrada. Enquanto isso, tá? Eu vou abrindo outro par de moedas aqui, que é o EUROJPY, nosso garoto rebelde. E vamos analisar, ó. De olho no time, tá? Temos mais 30 segundos para voltar lá, para fazer uma operação. Tá bom? Ó, já entendi o que está acontecendo aqui, tá? Estou observando um pequeno detalhe. Temos mais 10 segundos para operar aqui. Olha lá, é uma ignição. Ok? Olha aí. Beleza, vou entrar vendido, tá? Então, assim, essa entrada, ela já estava programada para acontecer desde aqui de cima, certo? Então, a gente só aguardou uma confirmação para poder executar ela, ok? Vou deixar aqui aberto, vamos olhar EUROJPY. Eu quero deixar a movimentação, né, para vocês verem o movimento do candle, né? Olha lá, ele vai, tenta alcançar o suporte, né? Tenta romper o suporte, né? Olha lá. Está enfrentando resistência no suporte, né? Ou seja, os compradores estão tentando reverter o movimento. Mais 6 segundos para o fechamento da operação. E olha aí, tivemos um loss muito bonito, né? Então, me mostra, né, que esse movimento que acabou aqui de reverter aqui, ele está se formando uma estrutura contrária para reverter a movimentação, tá? Então, se ele não é um candle de ignição, então está tendo aqui uma reversão do movimento para construir uma figura gráfica aqui, ok? Então, o gráfico tira a gente dos trilhos e a gente agora volta para os trilhos de novo para poder continuar em busca da vitória, tá? Olha lá. A resistência aqui no suporte, né, do movimento comprador é nítida, tá? E é por isso que agora, né, nós vamos recuperar o loss, ó. Olha lá. Ok? Continuo acreditando que é uma ignição? Continuo. Então, olha só, depois que ele me deu o retorno para continuar operando, né, eu ainda vou acreditar naquela ignição que a gente não aproveitou aqui, tá? Então, esse candle vermelho, ele pode ser uma ignição? Pode ser, tá? No micro movimento. Então, vamos aguardar. Deixa eu dar mais outra olhada no EUROJPY. Trabalhando com amplitude aqui, ó. Começou estreito, tanto trabalhando com amplitude. Volto para cá.
E aí, movimento vendedor, tá interessado em descer? Pelo jeito não, né? Opa, é ignição. Tô entrando vendido agora. Agora vai romper, pessoal. Agora vai romper, tá? Então, aquela briga que aconteceu aqui, ó, que houve um sinal de vida dos compradores, agora, né, nós já sabemos que os vendedores estão decididos a fazer uma quebra de estrutura nessa região. Então, o que não aconteceu aqui direto vai acontecer aqui agora, tá? Então, nós acabamos de entrar em uma quebra de estrutura, tá? E olha só que interessante. Essa quebra de estrutura, ela vai trazer aquela vitória que a gente estava esperando, tá? Vou colocar um pouquinho de canela aqui no café, tá, pessoal? Enquanto isso. E olha aí que vitória linda, né? Top, tá? Então, olha só, um loss, uma recuperação de loss e um gain limpo, tá certo? Quantos mais a gente precisa? Mais uma operação bem sucedida, tá? Posso fazer aqui? Deixa eu ver se eu posso. Ó, até que tá interessante, tá? Então eu vou abrir de novo, ó. Opções, Euro USD. Vou observar agora essa região, se ela é forte o suficiente para segurar o movimento. Estou vendo aqui que está tendo conflito, gerando uma negação gigantesca aqui nele. Vamos continuar. Então, o que eu estou acreditando aqui, né? Eu estou acreditando na participação pública que está acontecendo aqui. Tá? Essa participação ela está vindo desde lá de cima, tá? Desde esse ponto A aqui. Tá? Ela rompeu o ponto B, certo? E ela continuou descendo. Aí aqui ele fez uma reacumulação e saiu em participação de novo. Tá? Então eu tenho que trabalhar em compra nessa região de suporte? Não, eu tenho que trabalhar em venda. Tá? Mesmo tendo essa grande negação, precisa ainda acreditar. Os ursos estão dominando esse momento do gráfico. Não posso trabalhar como touro. Tenho que trabalhar como um urso. E pronto. É isso aí, ó. Vitória, tá? Então vou fechar aqui, né? O Euro JPY nem deu tempo, né? Porque a gente ficou encanado, né? No Euro SD, porque a leitura gráfica ela já mostrado para a gente que estava fácil vencer, né? Por isso a gente nem precisou gastar as nossas energias lá no Euro JPY. Então agora eu vou abrir a ferramenta mágica aqui. Vou alinhar ela aqui certinho, ó. Vamos analisar então o estudo do loss. Olha que presente que a gente teve, né? Preste atenção agora, pessoal. É uma região de resistência. Região de resistência. Aqui, ó. Região de suporte com indecisão. Tá? Ó, outra região de suporte aqui. Ok? Outra região de resistência aqui. Tá certo? Aqui. Outra região de suporte. Certo? Então, preste atenção agora. Vamos nomear todas elas aqui rapidamente, tá? Ó, deixa eu colocar em letras maiúsculas. Resistência, suporte,
resistência, suporte. E suporte. Aqui nós temos um ponto A, tá? Vou marcar aqui, ó, para vocês, em amarelo. Ponto A. Nós temos o ponto B. Depois nós temos o ponto C aqui. Ok? Então, o gráfico, ele veio da região A, rompeu a região B, certo? Fez uma correçãozinha aqui, continuou, tá? Rompeu uma resistência, formou um suporte aqui. Ele vai, toca na resistência, respeita o suporte, né? Apoia numa região de 50% dessa faixa de preço aqui e rompe novamente esse suporte. Então, esse suporte aqui, ele não é mais suporte. Ele é uma resistência, certo? Assim como esse suporte não é mais suporte, ele é uma resistência agora. E é por isso que o gráfico, ele respeitou aqui, tá? Porque suporte deixou de ser suporte depois que houve esse rompimento nessa região, ó. Tá vendo? A mesma dinâmica, tá? Da mesma forma que esse suporte não é mais suporte, porque houve um rompimento aqui, tá? E aí ele apoia na resistência e vem com tudo. Ele cria uma ignição e vem com tudo. E aí o que eu faço? Faço uma venda, acreditando no espaço que está faltando aqui para preenchimento. Tá? Não era essa ferramenta que eu queria. Espera aí. Não vai dar para voltar, que pena. Bom, deixa eu apagar um pouquinho aqui então, para ver se dá certo. Ó, repare que aqui, ó, eu vou deixar em verde para você ver. Não, vou deixar em azul, né? Fica mais prático. Repare que quando eu faço a entrada aqui, temos um espaço, tá? De preenchimento, ok? Espaço de preenchimento de preço. Então, eu faço a operação na lógica que o preço ele venha preencher a região e ele segure no suporte, assim como ele segurou em um momento anterior. Ok? Ele segurou o momento anterior aqui e aqui ele deixou um espaço. Eu posso comprar sabendo que ele já tocou na resistência? Eu não posso comprar, tá? E aí o gráfico faz o quê? Uma correção e continua para romper. Tá? Eu entendi o loss que nós tomamos aqui. Tá? Foi um loss né, que a gente tomou esperando que o espaço fosse preenchido. Tá? Ele preencheu, ele fez isso. Tá? Olha só, repare o movimento desse candle aqui. Ó. Ele vai, preenche e depois termina comprador. Tá? Então, ele fez o que eu queria que ele fizesse, mas ele não permaneceu vendedor. Tá? Ele permaneceu comprador. Então, o que eu faço logo em seguida? Eu identifico que ele já tocou na região de suporte. Preste atenção agora. Tá? Vou frisar só aqui agora, tá? E faço uma compra. O porquê que eu fiz uma compra aqui? Porque o volume estava altíssimo nessa região. Tá? Olha aqui. Volume alto. Ok?
Candle já tocou na região de suporte. Temos uma região de resistência. Então, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar aqui, pessoal, sabendo que o gráfico chegou aqui em participação. Tá? Deixa eu colocar um PP aqui. Ó. Participação pública. Se ele deixou uma resistência e deixou um suporte e confirmou o suporte, a minha expectativa é que aqui tenha uma acumulação ou uma distribuição. Nesse caso, uma redistribuição, né? Então, eu espero aqui que teria uma redistribuição. Então, eu faço uma compra, por quê? Aguardando que o gráfico chegue até o máximo que ele puder nessa resistência, até tocar na resistência. Mas, infelizmente, a participação estava continuando, tá? Então, ele já solta uma ignição aqui, tá? Entrega uma vitória apertada de recuperação de loss. Ok? E aí, eu já entendo que a minha mão é de participação novamente, tá? Olha aí, ele confirma a ignição, tá? Nós temos uma confirmação aqui, ó, de ignição. E aí eu entro vendido, ajudando a participação pública a perpetuar, tá? Participação pública, né? Então, já que não é uma redistribuição, ele continua em participação, tá? Aí eu continuo em frente porque eu tenho uma confirmação de ignição. E aí a gente começa a andar na frente. Tá bom? Perfeito. Então, é muito importante para você entender que se o movimento gráfico que você está aguardando que ele estruture, se ele mostrou para você que não é, né, não é uma redistribuição, então você não pode operar em formato de redistribuição. Você tem que operar em formato de participação novamente. Tá bom? E aí a gente fica na frente. Tá? E aí depois, combo. Tá? Então a gente aplica um combo aqui, que é uma combinação, né? Sabendo que a gente está em participação e que mesmo com essa grande negação aqui, tá? O gráfico tem mais para mostrar para a gente. Tá? Olha o tamanho dessa negação. Muitos não entrariam, né? Olha aí. Eu nem recomendo. Se você é iniciante, nem entre numa negação dessa, tá? Mas, olha só. O porquê que eu entrei todo confiante apesar dessa negação? Porque aqui, pessoal, o gráfico. Só para você ter uma ideia, tá? Ele não estava dentro de um contexto ainda. Ou seja, faltava espaço para ele chegar no suporte. Tá? Olha o espaço que faltava. Espaço de preenchimento, tá? Então, tinha espaço de preenchimento, eu vou comprar? De jeito nenhum, mesmo vendo uma negação dessa aqui, eu vou vender, porque os ursos estão dominantes.
e eu tenho que agir também como um urso, tá certo? Então, vamos revisar novamente tudo que a gente fez aqui? Ó, beleza. Tentativa de preenchimento frustrada aqui, tá? Tentativa de construção de estrutura aqui, sabendo que tem um alto volume comprador rebatendo o movimento. Entrada em continuidade, sabendo que aqui não é uma redistribuição, tá? Então essa entrada foi uma entrada de quebra de estrutura, ainda falei para vocês, ó, ele vai quebrar a estrutura, né? Então é importante também refrisar, eu falei, mas não escrevi, né? Ó, Augusto, o que é uma quebra de estrutura? Bom, se você está vendo aqui, possivelmente, um sinal de reacumulação, o gráfico está quebrando essa estrutura. Tá? É isso que eu quero dizer. Ó. Olha aqui. Ó. Ele vai quebrar a estrutura. Tá? Ele vai romper o suporte. Tá? Então a gente chama aqui de quebra de estrutura. Tá? Então, assim, dá para prever quando vai romper uma estrutura? Claro que dá. Tá? É por isso que você entra no rompimento. Tá? E eu até agora, em todos os meus estudos aqui de vídeos no YouTube, eu não vi ninguém apontando quebra de estrutura. Ah, vai romper ali, eu já vou entrar já dentro do contexto para estourar o contexto. E vocês observam direto eu falando em tempo real para vocês que vai quebrar a estrutura. E entro e quebra mesmo, tá? Então é outra parte importante de você seguir o nosso canal aqui, é que aqui você vai se antecipar, né? Você não vai fazer aquelas entradas, bateu, entrou. Você vai saber o momento que vai bater e você vai poder comprar, reverter, né? Ou corrigir, e você vai saber o momento que não é mais para comprar. No caso, ele vai quebrar a estrutura. E você vai precisar continuar ali, né? E aqui, ó, é a entrada de continuidade. Né? Muitos acenderiam uma luz de alerta e não entrariam. Mas tem que entender o seguinte, eu já estava observando o contexto gráfico. Tá? Se o gráfico está em participação e ainda faltou espaço para ele preencher, eu preciso ainda trabalhar vendido, mesmo tendo negação aqui. Tá? Então, olha só que interessante, né? Olha que diversidade que opções binárias traz para a gente. Na primeira, nós apostamos no preenchimento, ele não preencheu. Na última, a gente apostou no preenchimento, ele preencheu. Isso mostra para você que o gráfico ele faz o que ele quiser, mas precisa ser entendido o que está fazendo. Tá? Então, se você está fazendo entradas ainda sem entender o que está acontecendo, então você precisa continuar com a gente aqui, né? Até você começar a operar entendendo tudo o que está acontecendo. Até mesmo quando você tomar um loss, você vai entender o porquê você tomou o loss, assim como eu entendi aqui, tá? Tudo dentro da lógica, tá? Por isso que eu falo para vocês, o estudo do loss ele é tão importante quanto você aprender a só ganhar, né? Porque o estudo do loss ele traz você de volta para os trilhos para que você alcance a vitória. Entendeu a importância? Então vou desenhar novamente aqui para você, tá? Ó, mais importante é entrar de volta nos trilhos para que você possa vencer. Entendeu? Por quê?
Porque tem canal que não ensina isso para você. Eu mesmo, né, todo esse tempo que eu tenho no YouTube assistindo vídeos, eu não observei nenhum canal ensinando a pessoa a entrar nos trilhos novamente. Tá? Explicando por que ela precisa entrar. Não, ele só fala assim, você precisa vencer, 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 você tem que ganhar. Você vai se tornar consistente. Como vai se tornar consistente se não sabe voltar para os trilhos? Tá entendendo a lógica? Tá? Então você só vai conseguir conquistar a vitória se você entender antes, primeiro, que o mais importante é entrar nos trilhos novamente para que você não tome stop. Entendeu? O gráfico ele pode te dar 10 loss aqui, mas se você souber voltar para os trilhos, você ainda vai vencer ele no final. Tá entendendo a lógica? Então supomos que eu tomasse outro loss aqui. Ainda assim eu trabalharia para voltar nos trilhos para depois bater a meta. Tá? É legal, né, quando isso acontece, né? Porque você cria segurança na operação. Você não entra no gráfico com medo. Você sabe, olha, se ele me tirar dos trilhos, eu volto. Né? Se ele me tirar de novo, eu volto de novo. Mas eu não vou perder o meu dia. O tempo que eu estou dedicando aqui vai compensar. Né? Eu acho que eu já falei demais, né, pessoal? Amanhã nós temos mais operações. Dúvidas? Deixem comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até mais.